Assunto é também bastante importante. O Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina apresentou dados sobre a alfabetização no estado e fez algumas recomendações. É hora de ficar atento. Silvio Salum está aqui conosco, ele que é auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado. Silvio, primeiro, os dados que chegaram até vocês, o que mostram sobre a educação no estado de Santa Catarina, a alfabetização, melhor dizendo. Boa tarde. Boa tarde, Saúl. Boa tarde a todos. Os dados mostraram para nós que Santa Catarina, nos resultados de alfabetização, permanecem praticamente estáveis com uma leve melhora. O resultado da alfabetização de Santa Catarina é uma avaliação que é aplicada desde 2023, anual. Então, em 2023, nós tínhamos 61% das crianças alfabetizadas até o segundo ano do ensino fundamental, passou para 62% em 2024 e agora, em 2025, nós alcançamos 63% das crianças alfabetizadas até o segundo ano do ensino fundamental. Certo. E o que seria o ideal? O ideal seria 100%, né, Saúl? Mas a meta de Santa Catarina para 2025 era de 67%. Nós ficamos com 63%, então nós não alcançamos a nossa meta. A meta agora para 2026 é 70% das crianças alfabetizadas. Então, esse ano, como todo ano, vai ter essa avaliação de alfabetização em escolas públicas. E vamos ver ano que vem se Santa Catarina vai conseguir recuperar esse atraso e atingir esses 70%. Então vamos lá, para atingir e para crescer, quais foram as falhas? Porque a gente já começa fazendo isso, né? Detectando as falhas para poder corrigir. As falhas são inúmeras, né? Os acertos também são inúmeros, mas a gente tem que falar sobre como melhorar os resultados, né? E tem muitos fatores que acabam dificultando esse processo de alfabetização, a implementação das políticas públicas. O Estado nosso de Santa Catarina ainda precisa desenvolver numa relação de cooperação de alfabetização entre Estado e município, comparando com outros estados. Nós temos ainda muito que avançar isso, mas também tem muitos obstáculos estruturais, né? Como a própria formação de alfabetizadores hoje precisa ser aprimorada também. E tem vários critérios também de fluxo populacional que Santa Catarina está passando nesse momento. Então, são diversos fatores, mas a gestão precisa trabalhar mais na implementação dessas políticas públicas de alfabetização. Bom, o texto fala sobre a recomendação que vocês estão fazendo para que esses índices realmente eles sejam aumentados, haja uma crescente. Essa recomendação é para municípios e também para o Estado. Tem diferença de uma recomendação para as secretarias municipais e para a Secretaria de Estado da Educação? Sim e não. Eu diria que a responsabilidade da Secretaria Estadual é maior, né? O ensino fundamental, os anos iniciais, que são aqueles que englobam o segundo ano do ensino fundamental, onde tem a alfabetização, a maioria dessas escolas, hoje no nosso estado, são das redes municipais. Mas acredito que aproximadamente 25% das turmas de segundo ano no nosso estado estão em escolas da rede estadual. Então, o Estado e os municípios têm o mesmo trabalho de melhorar nas suas políticas públicas, de implementação dessas políticas de alfabetização. Agora, o Estado tem uma responsabilidade maior, que constitucionalmente nós temos uma colaboração no ensino fundamental do Estado e município. O Estado ele pode ser o líder em promover formações continuadas, em trazer sistemas mais avançados, formações desses professores. Então, tem uma responsabilização maior no Estado em ser esse ator que consegue otimizar os nossos recursos, os nossos aprendizados, para todas as redes terem esses resultados aprimorados. Certo. Tem algum estado que está muito na frente? Ou seja, como é que nós estamos no ranking? O nosso ranking de alfabetização não está bom, tá? O nosso ranking de alfabetização de 63% coloca nós com diversos outros estados que, né, no papel, a gente não esperaria que tivessem resultados melhores, tiveram resultados melhores que nós nessas avaliações. Então, é um ponto que chama a nossa atenção. Mas, ao mesmo tempo, Saúl, a gente está para ter os resultados divulgados agora no meio do ano do IDEB, que é a avaliação do 5º ano do ensino fundamental, que é uma avaliação padronizada em todo o estado, em todo o território nacional. Essa prova de alfabetização, todos os estados, cada um por si só,
tem um sistema, uma banca de avaliação que capta esses resultados e depois a gente tem essa comparação nacional. Mas, embora ela seja bem comparativa, porque tem todas as notas técnicas ali do INEP, do Ministério da Educação, para equiparar esses resultados, ainda são aplicadores diferentes. Então, tem essas peculiaridades em cada estado aí. O Sistema Nacional de Avaliação, que é o SAEB, que resulta no IDEB, que a gente conhece, são avaliações padronizadas a nível nacional. E aí não é do 2º ano do ensino fundamental, vai ser do 5º ano do ensino fundamental, por exemplo. E esse resultado a gente vai ter no meio do ano. Então, em termos de comparação com outros estados, o mais prudente seria a gente esperar esse resultado do IDEB, de tal forma que é uma prova padronizada para a gente ter esse resultado mais fidedigno. Mas isso não tira o fato de que o nosso resultado de alfabetização foi abaixo do desejado. Certo. Olha, a gente recebeu a informação que vocês do Tribunal de Contas do Estado vão acompanhar mais de perto todo esse procedimento e principalmente a prestação de contas com relação a valores que devem ser investidos na educação nos municípios. Como é que vai ser esse acompanhamento? O tribunal já faz diversos acompanhamentos ali, de controle das contas dos prefeitos, das contas do governo, de gastos constitucionais com educação. Eu acho que talvez o que é novo agora é um olhar muito mais orientativo e também um olhar também fiscalizatório na implementação dessas políticas públicas. Então, o tribunal tem projetos com o município de Florianópolis, parceria com outros municípios também. Nós queremos expandir esse nosso trabalho de fiscalização, monitoramento dessas políticas públicas para diversos outros municípios. Tá certo. Olha, Silvio Salom, muito obrigado pela sua presença aqui. Você que é o auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, a gente vai seguir acompanhando e principalmente os gráficos, né? E esperamos que os gráficos, não sei se esse ano ainda consegue ter alguma alteração, mas se tiver, logicamente esperamos que seja para cima. E, claro, o acompanhamento do Tribunal de Contas do Estado dá uma celeridade maior na mudança desse quadro. Muito obrigado pela sua presença aqui. Um abraço a todos vocês do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Obrigado. Muito bem. Olha, e ontem aconteceu em Camboriú, na Câmara de Vereadores, uma audiência pública para debater o combate ao feminicídio e também à violência contra a mulher. Vamos acompanhar. A Câmara de Vereadores de Camboriú realizou uma audiência pública voltada ao enfrentamento do feminicídio. O encontro aconteceu no plenário da Casa Legislativa e reuniu representantes do poder público, forças de segurança, profissionais da rede de proteção e membros da sociedade civil. A audiência pública vem para discutir, para debater, unir forças e tentar fortalecer a rede de proteção, principalmente a proteção à violência contra a mulher. Então, o Camboriú está avançando, saímos daqui hoje com notícias ótimas, a instalação da DPCAM, no município de Camboriú, uma delegacia especializada à mulher, o anúncio de uma casa de passagem e acolhimento para as mulheres no município de Camboriú, que será entregue nos próximos dias. Então, e também políticas públicas voltada aos adolescentes dentro das escolas e dentro do IFC. A gente discutiu isso nessa audiência. Durante a audiência foram debatidas estratégias de prevenção, acolhimento às vítimas e fortalecimento das políticas públicas existentes. Os participantes também destacaram a importância da integração entre os órgãos de segurança, assistência social, saúde e justiça para ampliar a eficiência no atendimento às mulheres em situação de violência. Outro ponto abordado foi a importância de incentivar o registro das ocorrências e garantir suporte adequado às mulheres. São nessas audiências públicas que a gente fica a par do que está sendo feito na cidade, o que pode ser feito, em questão, por exemplo, de rede de atendimento, para que possa dar suporte, então, para as mulheres vítimas de violência serem atendidas no município. Camboriú agora vai contar também com uma DPCAM, que é um avanço, onde as mulheres poderão ser atendidas com mais tranquilidade, Ela vai ficar no mesmo prédio da delegacia, mais um espaço separado lá, próprio para a DPCAM. Então, isso é muito importante. E é com políticas públicas desse nível, como essa aqui hoje, que o governo tem possibilidade de direcionar
então, né, os canais que mais precisam ser ativados para defender as mulheres da violência contra a mulher, violência doméstica. Santa Catarina enfrenta um aumento de 66,67% nos casos de feminicídio no início de 2026, com 20 assassinatos registrados entre 1º de janeiro e 20 de abril. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, foram registrados 12 casos de assassinato de mulheres em razão do gênero no estado entre janeiro e abril do ano passado. Os números são apavorantes. Infelizmente, índices que trazem lamento para algumas famílias que têm mulheres vítimas justamente de feminicídio, outras que neste momento possam estar passando por violência doméstica. Peça ajuda, encoraje-se. Não adianta esperar que ele mude. Tem que pedir socorro. Se for necessário, ligue para o 190. Eu chamo a Bianca Robles agora aqui no TVC News, na TVC Panorama. Ela está na Barra. Essa rua que está aí atrás de você, Bianca, é a rua que teve o sentido mudado? Vamos lá, a informação agora com ela, Bianca Robles. Exatamente, Saul. Eu estou aqui na rua José Francisco Vitor e aqui atrás de mim é a rua Emanuel Pereira, que teve o sentido mudado. A partir de hoje ela passa a ter sentido único. Foram feitos estudos e testes pela ABC Trânsito e constatado, então, que a partir desses testes seria melhor para a fluidez do trânsito que a rua passasse a ter sentido único. Como vocês podem ver também, agora a rua passa a ter estacionamento nos dois lados da via. Foram feitas todas as modificações das placas e também do estacionamento para que seja feita então a inauguração, que seja feita então essa mudança aqui no trânsito, após todo esse período de teste. Com isso, a Via passa então a integrar um sistema binário junto às ruas Antônio Domingos da Silva e a José Francisco Vitor, otimizando então toda a circulação. Claro que a BC Trânsito orienta que os motoristas fiquem atentos à sinalização, pois neste momento a gente sabe que pode haver ali alguma confusão nessa mudança do trânsito. Como vocês podem ver, ela está no sentido contrário neste momento. Por que ela está no sentido contrário, Saul? Porque hoje a gente está tendo um evento aqui na Barra, Essa rua fica próxima à Praça do Pescador, onde está acontecendo hoje a transferência simbólica da sede administrativa de Balneário Camboriú aqui para o bairro da Barra, especificamente na Praça do Pescador. Este evento que está acontecendo desde as 9 horas da manhã e segue até às 6 horas da tarde, com todas, então, as secretarias tendo atendimento aqui na Praça do Pescador gratuitamente para todos os moradores, especialmente para a região sul. E claro que essa mudança faz parte, nessa segunda edição do evento, foi instituído pela Lei Ordinária 4.975 de 2025, sancionada pela prefeita Juliana Pavan, e essa legislação estabelece que a solenidade ocorre anualmente no dia 26 de abril, em alusão à data da fundação do antigo distrito de Nossa Senhora do Bom Sucesso de Camboriú, lá em 1849. Mas como essa data neste ano cai num final de semana, então toda vez que essa data cair num final de semana ou feriado, ela é transferida para o último dia útil anterior. Então, neste caso, hoje, dia 24, na sexta-feira, está acontecendo essa transferência simbólica. E olha só, já diversas autoridades passaram por aqui, diversos moradores e também muitos serviços já estão sendo prestados. E claro, muita novidade também foi anunciada pela prefeita Juliana Pavan, que eu vou contar para vocês tudo na segunda-feira. Ah, mas peraí, você vai deixar a gente curioso durante todo o final de semana, pô? Aí, poxa, faz favor, né, Bianca? Não dá para dar uma adiantadinha, só uma pitadinha assim, para não deixar a gente ficar naquela ansiedade até segunda-feira. Alguma coisa, adianta aí para as pessoas que estão nos assistindo. Olha, Saul, vou te adiantar que foram em média 12 assinaturas feitas, entre ordens de serviço e diversos serviços assinados pela prefeita, mas entre eles está a reforma e a mudança da sede da subprefeitura da região sul. Tá certo. Olha, muito obrigado, Bianca Robles. Aliás, alguma dica para o final de semana? Hoje é sexta, né? Olha, Saul, tem muita coisa aí que vai acontecer neste final de semana e eu vou contar para vocês na segunda-feira como foi. Mas, já que eu tô aqui na Barra, não posso deixar de falar que aqui na Praça do Pescador, também na Barra, neste sábado e domingo, vai ter o Nós na Barra, com muita programação cultural e musical para quem quiser curtir e se divertir. Tá certo, muito obrigado. Obrigado, Bianca. Bom final de semana, bom plantão para você.
Muito obrigada, Saul. Um ótimo final de semana a todos e até segunda-feira. Olha, gente, dei uma apertada na Bianca Robles, consegui arrancar pelo menos uma coisinha, mas segunda-feira ela conta tudo o que aconteceu nesses eventos, esse evento importante que é justamente o atendimento de secretários da prefeita Juliana Pavan, acontecendo lá na região sul, na superintendência, na subprefeitura do bairro da Barra. A gente faz o intervalo agora. Depois do intervalo, atenção para o prazo da regularização do título de eleitor. O prazo encerra em 6 de maio, está em cima do laço, hein? Estão abertas também as inscrições para a Festa dos Amigos de Balneário Camboriú, comentário político e também a previsão do tempo.